Era uma manhã como qualquer outra na movimentada cidade de São Paulo. Ana Lúcia saiu de casa vestindo um discreto conjunto de terninho cinza. Apesar de sua aparência simples, sua postura revelava confiança e autoridade. Aos 37 anos, Ana Lúcia era uma das juízas mais respeitadas do tribunal da capital. No entanto, naquele dia, algo inesperado cruzaria seu caminho. Ao sair de um café no centro da cidade, Ana Lúcia foi surpreendida por dois policiais que se aproximaram em um tom firme e desconfiado. "Senhora, documentos. Precisamos verificar algumas informações", disse um dos policiais, enquanto o outro cruzava os braços, encarando-a com uma expressão de superioridade. A abordagem era notoriamente tensa e carregada de preconceito. Ana Lúcia ficou perplexa, mas manteve a calma. Ela sabia que aquilo não era um pedido comum, o tom de voz dos policiais e os olhares ao redor revelavam o desconforto. "Qual é o motivo da abordagem?", questionou ela, em tom tranquilo, mas firme. Um dos policiais a interrompeu, sem responder diretamente. "A senhora se encaixa na descrição de uma suspeita que estamos investigando. Documentos, por favor." Ana Lúcia percebeu que sua cor de pele e o local onde estava provavelmente eram as verdadeiras razões para aquela situação. Enquanto procurava sua carteira, sentiu os olhares curiosos e julgadores das pessoas ao redor. Alguns passantes cochichavam, enquanto outros apenas observavam, indiferentes. Ao entregar sua identidade funcional, que exibia claramente sua posição como juíza, os policiais hesitaram por um instante. No entanto, a hesitação deu lugar a uma expressão de constrangimento mal disfarçado. "É mesmo juíza?", perguntou um dos policiais, com um leve tom de descrédito. Ana Lúcia manteve sua postura, mas sentiu uma onda de indignação crescer em seu peito. "Sim, e também cidadã, assim como qualquer outra pessoa que merece respeito", respondeu. A troca de olhares entre os dois policiais era evidente. Não esperavam que aquela mulher que haviam abordado de forma humilhante fosse alguém de tamanha importância. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, os policiais devolveram seus documentos e se afastaram sem um pedido de desculpas. Ana Lúcia, ainda impactada pela situação, seguiu seu caminho. Mas aquele episódio ficaria ecoando em sua mente e, mais importante, seria o estupim de algo maior. Nos dias seguintes, Ana Lúcia tentou focar em seu trabalho no tribunal, mas as lembranças da abordagem persistiam. Começou a refletir sobre como aquela experiência, embora constrangedora, era parte de uma realidade comum para muitas pessoas negras. Ela decidiu que precisava fazer algo a respeito. Como juíza, tinha os meios para transformar aquela indignação em ação concreta. Ana Lúcia entrou em contato com uma amiga de longa data, Patrícia, que era jornalista investigativa. Juntas, decidiram planejar uma série de reportagens sobre abordagens policiais abusivas e o impacto do racismo estrutural na sociedade. Patrícia, entusiasmada com a ideia, sugeriu que Ana Lúcia compartilhasse sua própria experiência, mesmo que de forma anônima. Inicialmente, Ana hesitou. Ela sabia que, ao expor aquele episódio, correria o risco de repercussão negativa, tanto profissional quanto pessoal. Apesar das dúvidas, Ana Lúcia percebeu que a situação não era apenas sobre ela. Era sobre muitas outras pessoas que não tinham os mesmos recursos ou voz para se defender. Decidiu então escrever um artigo anônimo para um jornal de grande circulação, descrevendo a experiência e levantando questões importantes sobre racismo e abuso de poder. O artigo foi publicado em uma manhã de segunda-feira com o título "Quando o preconceito fala mais alto que a justiça". O texto causou grande comoção e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Diversas pessoas compartilharam experiências semelhantes e o debate ganhou força. Ainda assim, Ana Lúcia continuava no anonimato, observando de longe as consequências de sua atitude. Enquanto isso, os dois policiais envolvidos na abordagem começaram a sentir a pressão das investigações internas que haviam sido abertas após o artigo. Ambos negaram qualquer abuso ou discriminação, mas testemunhas do episódio foram localizadas e as versões contraditórias vieram à tona.
A história parecia ganhar novos contornos, e Ana Lúcia sabia que em algum momento seria convidada a se posicionar. Um mês depois do artigo, Patrícia entrou em contato com Ana Lúcia com uma proposta ousada: um documentário. Você é a pessoa ideal para ser a voz dessa causa. Mas precisa estar disposta a sair do anonimato, disse Patrícia, com tom encorajador. Ana sabia que aquilo representaria um divisor de águas em sua vida. Estava pronta para assumir esse papel? Ana Lúcia refletiu por dias, buscando forças para encarar as consequências de sua decisão. Ela se lembrou de sua mãe, que sempre dizia: a coragem nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a voz calma que diz: tente novamente amanhã. Naquela frase, encontrou a inspiração para seguir em frente. Finalmente, ligou para Patrícia e disse: estou dentro. Vamos começar. O primeiro passo foi uma entrevista gravada, em que Ana Lúcia relatou a abordagem detalhadamente e falou sobre o impacto que o preconceito tinha em sua vida e na sociedade. A gravação foi emocional e honesta, expondo tanto sua vulnerabilidade quanto sua determinação. Patrícia sabia que tinha em mãos algo poderoso. Enquanto o documentário começava a ganhar forma, Ana Lúcia começou a receber apoio de colegas juízes e advogados que se solidarizavam com sua história. No entanto, nem todos estavam do mesmo lado. Alguns sugeriram que sua exposição pública poderia comprometer sua imparcialidade no tribunal, gerando um embate silencioso dentro do sistema jurídico. A divulgação do documentário foi marcada para coincidir com o Dia da Consciência Negra. O objetivo era amplificar a discussão sobre racismo e abuso de autoridade em um momento emblemático. À medida que a data se aproximava, Ana Lúcia começou a receber mensagens de pessoas desconhecidas que a reconheciam como autora do artigo anônimo. Algumas mensagens eram de apoio, mas outras continham ameaças veladas. Patrícia e Ana Lúcia decidiram então reforçar a segurança durante os eventos de lançamento do documentário. Apesar dos desafios, Ana Lúcia sentia que estava no caminho certo. O impacto de sua decisão começava a se refletir em pequenas mudanças, como o aumento de denúncias contra abordagens abusivas e maior atenção da imprensa ao tema. No dia do lançamento, o auditório estava lotado. Jornalistas, ativistas, advogados e cidadãos comuns compareceram para assistir ao documentário e participar do debate que se seguiu. Durante o evento, Ana Lúcia subiu ao palco para falar pela primeira vez publicamente sobre sua experiência. Sua fala foi recebida com uma longa salva de palmas, mas também com perguntas incisivas sobre as limitações do sistema. Nos bastidores, Patrícia observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Ela sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. Ana Lúcia, por sua vez, sentia que a luta estava apenas começando. Ao final do evento, enquanto voltava para casa, recebeu uma ligação inesperada de um dos policiais que a haviam abordado. Precisamos conversar, ele disse, deixando no ar um mistério que poderia mudar o rumo de tudo. Na manhã seguinte, Ana Lúcia decidiu aceitar o convite do policial para conversar. O encontro foi marcado em um local público, e Patrícia insistiu em acompanhá-la à distância. Quando o policial chegou, ele parecia diferente, mais vulnerável. Eu cometi erros, começou ele, olhando diretamente para Ana Lúcia. Mas há algo maior por trás do que aconteceu naquele dia. A revelação pegou Ana Lúcia de surpresa. O policial começou a explicar como a abordagem havia sido incentivada por uma política interna informal que priorizava suspeitos em potencial com base em estereótipos raciais. Ele admitiu que, embora tivesse seguido ordens, estava arrependido de sua participação no sistema. Ana Lúcia percebeu que aquela confissão poderia ser uma peça-chave na luta por mudanças estruturais. No entanto, ela também sabia que, ao expor aquele sistema, colocaria ainda mais sua carreira e segurança em risco. Mais uma vez, ela se via diante de uma decisão que poderia mudar o curso de sua vida e da sociedade ao seu redor. Ana Lúcia respirou fundo enquanto ouvia o policial descrever em detalhes como os estereótipos raciais eram utilizados como base para as abordagens nas ruas. A revelação era assustadora, mas também a confirmação de algo que ela já intuía: o preconceito estava institucionalizado. Isso é maior do que eu imaginava,
pensou, enquanto fazia anotações mentais sobre tudo o que ele dizia. O policial, que se apresentou como Marcelo, admitiu que aquele sistema não era apenas informal, mas incentivado por superiores como uma forma de prevenir crimes. Ele explicou que relatórios internos eram preenchidos com dados que reforçavam esses padrões e que questionar a prática era visto como insubordinação. O sistema está enraizado, e quem tenta se opor acaba marginalizado ou transferido para cargos irrelevantes, confessou Marcelo, visivelmente desconfortável. Marcelo também mencionou um superior específico que liderava as operações e incentivava práticas discriminatórias. Ana Lúcia percebeu que aquele nome poderia ser a chave para desmantelar o esquema, mas sabia que precisava agir com cautela. Decidiu que o próximo passo seria buscar provas concretas para corroborar o testemunho de Marcelo. Nos dias seguintes, Ana Lúcia e Patrícia começaram a planejar como usar aquelas informações de forma estratégica. Patrícia sugeriu que Marcelo gravasse um depoimento, garantindo que sua identidade fosse protegida. Se conseguirmos mostrar como o racismo está sendo usado como política, teremos um impacto ainda maior, disse a jornalista. Marcelo, hesitante, concordou com a ideia, mas deixou claro que isso colocaria em grande risco. Enquanto isso, Ana Lúcia começou a sentir a pressão dentro do tribunal. Alguns colegas começaram a tratá-la com frieza, e havia rumores de que seu envolvimento no documentário estava sendo mal visto por figuras influentes do judiciário. Um juiz mais velho a abordou em um corredor, em tom paternalista, disse: Ana, às vezes, é melhor não mexer em certos vespeiros. Isso pode acabar prejudicando sua carreira. Ignorando os conselhos velados, Ana Lúcia decidiu se reunir com uma organização de direitos humanos para discutir o que havia descoberto. A reunião foi produtiva, e os advogados da organização ofereceram suporte jurídico para o caso, além de sugerirem estratégias para lidar com a possível retaliação. Estamos do seu lado. Isso vai além de você. É uma questão de justiça social, disse uma das advogadas presentes. Enquanto o depoimento de Marcelo era gravado, Ana Lúcia recebeu um e-mail anônimo contendo documentos internos da polícia que corroboravam parte das alegações. Os arquivos mostravam estatísticas detalhadas sobre as abordagens realizadas nos últimos anos, com um claro padrão racial. O remetente se identificava apenas como um aliado, mas deixava claro que também fazia parte do sistema e desejava ver mudanças. Com essas novas informações, Ana e Patrícia começaram a montar um dossiê para apresentar à imprensa e às autoridades competentes. Patrícia, no entanto, estava preocupada com a segurança de Ana. Você precisa ser cuidadosa. Não sabemos até onde essas pessoas estão dispostas a ir para proteger o sistema, alertou. No meio desse turbilhão, Ana recebeu uma ligação de sua mãe, que morava no interior. Dona Clara, sempre sábia e ponderada, sentiu a tensão na voz da filha e decidiu fazer uma visita surpresa. Quando chegou, encontrou Ana exausta, mas determinada. Minha filha, não esqueça quem você é e de onde veio. Você tem a força das mulheres que vieram antes de você. Mas lembre-se também de cuidar de si mesma, disse Dona Clara, enquanto segurava as mãos da filha. Com o apoio renovado de sua mãe e de seus aliados, Ana Lúcia sentiu-se mais preparada para enfrentar os desafios que viriam. No entanto, um novo obstáculo surgiu quando Marcelo ligou em pânico, dizendo que estava sendo seguido. Eles sabem que eu falei com você, disse ele, ofegante. Ana Lúcia tentou acalmá-lo, mas sabia que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Marcelo decidiu se esconder temporariamente em um local seguro, organizado com a ajuda da Organização de Direitos Humanos. Enquanto isso, Ana Lúcia continuava trabalhando nos bastidores para garantir que as informações chegassem às mãos certas. Mas a tensão era palpável. Uma noite, ao sair do tribunal, percebeu que um carro a seguia. Tentando manter a calma, mudou sua rota e dirigiu até uma delegacia, onde estacionou e entrou rapidamente. O carro misterioso foi embora sem maiores incidentes. Ana sabia que aquilo era um aviso. Decidiu, então, reforçar sua segurança pessoal e evitar rotinas previsíveis. Apesar do medo, sentia-se ainda mais determinada a expor a verdade.
O documentário estava quase finalizado, e Patrícia sugeriu que a história fosse divulgada internacionalmente para aumentar a pressão sobre as autoridades brasileiras. Nos bastidores, as investigações começaram a ganhar força. A Organização de Direitos Humanos conseguiu que uma comissão independente fosse formada para analisar as denúncias. Os documentos vazados e o depoimento de Marcelo eram peças centrais no caso. No entanto, Ana Lúcia sabia que o julgamento da opinião pública seria tão importante quanto legal. No dia em que o documentário foi lançado internacionalmente, a repercussão foi imediata. Grandes veículos de comunicação começaram a abordar o tema, e manifestações contra o racismo e a violência policial ocorreram em diversas cidades do país. Ana Lúcia sentiu um misto de alívio e preocupação ao ver a dimensão que a história havia tomado. No entanto, uma reviravolta inesperada aconteceu. Marcelo desapareceu. Após dias sem contato, Ana recebeu uma mensagem enigmática dele: "Descobri algo maior. Não confie em ninguém." A mensagem deixou Ana apreensiva, mas também curiosa. O que Marcelo havia descoberto que o colocava em ainda mais perigo? Determinada a descobrir a verdade, Ana decidiu continuar investigando por conta própria enquanto mantinha contato com os advogados da organização. Ela sabia que estava chegando perto de algo grande, mas também que as próximas decisões seriam cruciais para sua segurança e para o impacto de sua luta. A sensação de que estava em um jogo perigoso era constante, mas ela não tinha intenção de recuar. Ana Lúcia acordou sobressaltada naquela manhã, depois de um sonho estranho em que Marcelo tentava lhe entregar um envelope, mas sempre era impedido por sombras que o cercavam. Ainda confusa, ela verificou as mensagens no celular e encontrou uma nova notificação, um link para um vídeo enviado por um remetente desconhecido. No vídeo, Marcelo aparecia em uma sala escura, visivelmente nervoso, dizendo: "Eles estão mais próximos do que imaginamos. Cuidado com as alianças." Antes que pudesse terminar, o vídeo era abruptamente cortado. Preocupada, Ana decidiu compartilhar o vídeo com Patrícia e a equipe de advogados da Organização de Direitos Humanos. Patrícia, que parecia inquieta, sugeriu investigar a origem do vídeo, enquanto os advogados analisavam as implicações legais de usá-lo como prova. "Isso pode ser crucial para expor o que está acontecendo nos bastidores", comentou um dos advogados, enquanto examinava o conteúdo quadro a quadro. Naquela mesma tarde, Ana foi chamada para uma reunião extraordinária no tribunal. Ao chegar, notou os olhares desconfiados de alguns colegas e sussurros que cessavam assim que ela se aproximava. Durante a reunião, um dos juízes mais antigos mencionou de forma indireta a importância de manter a imagem do judiciário intacta. Ana percebeu que a pressão estava aumentando e que sua luta estava começando a incomodar pessoas influentes. Enquanto isso, Patrícia fez avanços importantes na investigação. Ela conseguiu rastrear o IP do vídeo de Marcelo até um pequeno café em um bairro afastado. Ao visitá-lo, descobriu que o café era frequentado por agentes da polícia local, o que sugeria que Marcelo poderia estar mais próximo de casa do que imaginavam. No entanto, o dono do café se recusou a dar mais informações, alegando medo de represálias. Em paralelo, Ana começou a receber mensagens anônimas em seu e-mail pessoal. Algumas eram ameaças diretas, enquanto outras pareciam ser pistas sobre a corrupção dentro da força policial. Uma mensagem específica chamou sua atenção: "O próximo passo está nos arquivos arquivados no Ministério. Procure por Operação Escudo." Aquela frase parecia carregar um peso enorme, mas Ana sabia que acessar esses arquivos seria extremamente arriscado. Decidida a seguir a pista, Ana entrou em contato com um ex-colega, hoje trabalhando no Ministério da Justiça, e pediu ajuda para acessar os documentos mencionados. O amigo, relutante no início, concordou em buscar informações discretamente. Em poucos dias, ele conseguiu obter uma cópia parcial dos arquivos, revelando que a Operação Escudo havia sido planejada como uma ação de segurança, mas estava repleta de irregularidades, incluindo registros falsos e operações encobertas. Com as informações em mãos, Ana e Patrícia começaram a ligar os pontos. Ficava cada vez mais claro que Marcelo estava tentando expor algo muito maior do que simples abordagens racistas. Havia uma rede de corrupção que envolvia tanto a polícia quanto políticos influentes. No entanto, essa descoberta as colocou em alerta máximo.
Sabiam que, a partir daquele momento, estavam pisando em terreno perigoso. Uma noite, enquanto trabalhava em casa, Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era abafada, mas ela reconheceu de imediato. Era Marcelo. Ele parecia apressado e agitado, mas conseguiu dizer: eles estão mais perto de mim do que eu pensava. Preciso que você confie no que vou enviar. Antes que pudesse perguntar algo, a ligação caiu. Poucas horas depois, Ana recebeu um pacote deixado anonimamente em sua porta. Dentro dele, havia um pendrive e um bilhete que dizia: a verdade está aqui, mas cuidado com quem compartilha. O pendrive continha gravações de reuniões entre oficiais da polícia e empresários, detalhando como usavam as operações para encobrir interesses financeiros e políticos. Era a prova mais contundente que Ana já havia encontrado. Patrícia sugeriu imediatamente divulgar as gravações, mas Ana hesitou. Se soltarmos isso sem preparo, eles podem manipular a narrativa contra nós, ponderou. Decidiram, então, buscar apoio de jornalistas internacionais para garantir que as provas tivessem o alcance necessário para causar impacto. Enquanto isso, a situação com Marcelo se tornava mais incerta. Patrícia descobriu que ele havia sido visto pela última vez entrando em um prédio abandonado na periferia. Decidiram investigar o local, mas, ao chegarem, encontraram apenas sinais de luta e documentos queimados. A sensação de que Marcelo estava em perigo iminente tomou conta de Ana. Determinada a não deixar sua luta enfraquecer, Ana Lúcia começou a planejar uma coletiva de imprensa para apresentar as evidências acumuladas até aquele momento. Contudo, antes de finalizar os preparativos, ela recebeu uma intimação oficial para depor sobre conduta antiética no exercício de sua função como juíza. Era claro que estavam tentando silenciá-la, mas ela estava pronta para enfrentar o próximo capítulo dessa batalha. Ana revisou o pendrive novamente, buscando qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Em uma das gravações, notou uma referência a um local seguro onde informações sensíveis estavam armazenadas. O endereço mencionado era de uma área industrial na periferia, conhecida por sua atividade noturna suspeita. Decidiu ir até lá com Patrícia, mesmo sabendo dos riscos. Ao chegar, o galpão parecia abandonado, mas sinais recentes de movimentação indicavam que alguém estivera ali. Entraram cautelosamente e encontraram uma sala trancada com uma fechadura eletrônica. Patrícia, com sua habilidade em tecnologia, conseguiu destravar a porta. Dentro, havia pilhas de documentos, um computador e várias caixas etiquetadas com palavras como Operação Escudo e Prioridade Máxima. Fotografaram tudo rapidamente, mas o som de passos os fez abandonar o local antes que pudessem levar algo físico. De volta ao escritório, analisaram as fotos tiradas no galpão. Uma das caixas mencionava um nome que Ana reconheceu, um empresário influente que frequentemente aparecia em eventos públicos ao lado de políticos e policiais de alto escalão. Este homem, aparentemente intocável, parecia ser uma peça-chave na rede de corrupção. Enquanto investigavam mais a fundo, Ana começou a notar um padrão nas mensagens que recebia. Elas vinham de diferentes números, mas todas compartilhavam um código no final, como se fosse uma assinatura. Após dias de análise, descobriram que era uma referência a uma base de dados criptografada. Convenceram um hacker ético a ajudá-las, e ele conseguiu decifrar o código, levando a uma plataforma online secreta onde arquivos confidenciais eram armazenados. Na plataforma, encontraram e-mails trocados entre membros da polícia, empresários e até figuras do judiciário. As mensagens detalhavam pagamentos ilegais, ameaças e até assassinatos encobertos. Entre os documentos, havia menções a Ana e Marcelo, indicando que ambos estavam sendo monitorados há meses. Era uma confirmação assustadora de que suas vidas estavam em perigo. Em meio a tantas descobertas, uma nova peça surgiu, uma carta deixada anonimamente na casa de Ana. Ela continha instruções para um encontro em um parque público, onde supostamente alguém ligado a Marcelo forneceria informações cruciais. Apesar de temer uma armadilha, Ana decidiu ir, levando Patrícia e um pequeno dispositivo de gravação escondido. No parque, um homem mascarado se aproximou e entregou um envelope. Ele disse apenas: "Confie nas pessoas certas, mas escolha com cuidado."
Antes que Ana pudesse perguntar mais, ele desapareceu entre as árvores. No envelope, havia um mapa detalhado e uma chave, sem nenhuma indicação do que abriam. O mapa parecia apontar para um armazém em outra cidade. Sem tempo a perder, viajaram para o local indicado. Ao chegar, encontraram um cofre escondido atrás de uma parede falsa. A chave abria o cofre, e dentro havia pastas contendo contratos assinados, fotografias e um diário que parecia pertencer a um dos líderes da operação corrupta. O diário detalhava reuniões secretas e o envolvimento de figuras poderosas, incluindo políticos conhecidos. Enquanto examinavam o conteúdo, foram surpreendidas por sirenes. A polícia havia chegado, mas Ana e Patrícia, antecipando essa possibilidade, já haviam enviado cópias digitais de todos os documentos a jornalistas confiáveis. Fugiram pela saída de emergência, sabendo que a batalha estava longe de terminar, mas que tinham feito um movimento importante contra os responsáveis. Nos dias seguintes, os jornalistas começaram a divulgar as provas, gerando um escândalo nacional. Figuras importantes negavam o envolvimento, mas as evidências eram contundentes. Ana sabia que o sistema ainda tentaria protegê-los, mas estava determinada a usar sua posição como juíza para pressionar por justiça. Enquanto isso, Patrícia conseguiu rastrear um sinal que indicava a possível localização de Marcelo. Ele parecia estar em uma propriedade rural isolada, usada como esconderijo por grupos criminosos. Ana hesitou em ir até lá, mas sabia que não poderia abandoná-lo. Prepararam-se para a operação, conscientes de que estavam entrando em território inimigo. Ao chegarem à propriedade, encontraram um lugar fortemente vigiado. Decidiram agir com cautela, observando a movimentação e esperando o momento certo para entrar. Após horas de espera, conseguiram se infiltrar, mas o que encontraram foi ainda mais perturbador. Um quarto vazio com marcas de luta e uma mensagem escrita na parede, dizendo: "Vocês estão atrasadas." A mensagem escrita na parede deixou Ana e Patrícia inquietas. Elas analisaram cada detalhe do quarto, buscando pistas adicionais. Em um canto, encontraram um pedaço de papel amassado com um número de telefone e a sigla LC escrita à mão. Decidiram sair antes que fossem descobertas, levando o papel como sua única pista. De volta ao escritório, Ana ligou para o número, mas foi direcionada a uma gravação automática que dizia: "Se você encontrou este número, vá até o porto às 2 da manhã." Apesar do risco óbvio de uma armadilha, elas sabiam que não tinham outra escolha se quisessem encontrar Marcelo. Passaram o resto do dia planejando como se proteger. Ao chegarem ao porto na hora marcada, avistaram uma figura encapuzada que sinalizou para que o seguissem até um container isolado. Lá dentro, um homem apresentou-se como Lucas Costa, um ex-policial que havia trabalhado na Operação Escudo antes de abandonar a força. Ele revelou que Marcelo estava vivo, mas sendo mantido refém por um grupo ligado ao empresário que haviam investigado. Lucas explicou que também estava sendo ameaçado por tentar expor a operação. Ele entregou a Ana um pendrive com informações que confirmavam a ligação direta entre o empresário, oficiais de alta patente e vários crimes que haviam sido encobertos ao longo dos anos. "Se vocês forem cuidadosas, isso pode derrubar todo o esquema", disse ele antes de desaparecer na escuridão. De posse dessas novas informações, Ana e Patrícia decidiram agir rapidamente. Sabiam que as provas eram valiosas demais para ficarem guardadas. Entraram em contato com jornalistas internacionais para garantir que o material tivesse maior alcance, mas também começaram a planejar como resgatar Marcelo. Ana insistia que não poderiam abandonar o amigo à própria sorte. As evidências do pendrive incluíam coordenadas de uma fazenda afastada, onde aparentemente Marcelo estava sendo mantido. Antes de partir, decidiram compartilhar as informações com uma procuradora de confiança, Clara Mendes, que já havia demonstrado interesse em combater a corrupção policial. Clara prometeu enviar uma equipe para ajudar, mas alertou que precisavam agir com extrema cautela. A chegada à fazenda foi tensa. O local estava cercado por homens armados, mas Clara conseguiu autorização judicial para realizar uma operação surpresa. Com o apoio de forças especiais, invadiram o local durante a madrugada. A troca de tiros foi breve, mas intensa, e ao final encontraram Marcelo em um quarto trancado, debilitado, mas consciente. De volta à cidade,
Marcelo revelou detalhes cruciais sobre a operação e confirmou que o empresário influente, junto com alguns políticos, estava por trás de todas as ameaças e crimes. Ele entregou a Ana um caderno que havia conseguido esconder durante o cativeiro, contendo anotações detalhadas sobre os encontros dos envolvidos. Com todas as provas reunidas, Ana decidiu que era hora de enfrentar o público. Convocou uma coletiva de imprensa, onde revelou o esquema em detalhes, destacando o envolvimento de figuras públicas e a manipulação sistêmica dentro das forças de segurança. A repercussão foi imediata, com manifestações populares exigindo justiça e a prisão dos culpados. No entanto, Ana sabia que sua luta estava longe de terminar. Mesmo com as provas expostas, a máquina de poder dos envolvidos ainda era forte, e ela começou a receber ameaças mais explícitas. Patrícia, sempre ao seu lado, sugeriu que fossem para um local seguro enquanto Clara Mendes e outros aliados trabalhavam para processar os envolvidos judicialmente. Poucos dias depois, Ana recebeu um envelope sem remetente em sua casa. Dentro, havia apenas uma frase: "Você ganhou essa batalha, mas a guerra está longe do fim." Ela sabia que não podia baixar a guarda, mas sentia-se mais determinada do que nunca a lutar por justiça, não apenas por Marcelo, mas por todos que haviam sofrido sob aquele sistema corrupto. As ameaças constantes não abalaram Ana, mas tornaram sua rotina ainda mais tensa. Determinada a se manter no controle, ela instalou câmeras em sua casa e reforçou sua segurança pessoal. Enquanto isso, Patrícia trabalhou incansavelmente para garantir que as evidências digitais fossem distribuídas para múltiplos contatos confiáveis, garantindo que nenhuma tentativa de apagá-las surtisse efeito. Marcelo, em recuperação física e emocional, decidiu colaborar mais ativamente com Clara Mendes. Ele começou a dar depoimentos formais e detalhados sobre tudo o que sabia, conectando nomes e ações específicas que ligavam as peças do quebra-cabeça. Sua narrativa trouxe à tona o envolvimento de um juiz que usava seu cargo para encobrir as ações da Operação Escudo. A revelação chocou Ana, que reconheceu o nome como alguém com quem já havia trabalhado em casos passados. Enquanto isso, Clara avisou que um mandado de prisão contra o empresário influente estava prestes a ser expedido. Porém, os esforços para localizá-lo esbarravam em uma rede de proteção que dificultava sua captura. Patrícia descobriu, por meio de uma fonte anônima, que ele havia fugido para um país vizinho e estava se abrigando em uma propriedade particular, longe do alcance imediato das autoridades brasileiras. A tensão aumentou quando Ana recebeu uma mensagem anônima contendo uma foto sua, claramente tirada naquele mesmo dia, acompanhada da frase: "Sabemos onde você está." Isso a levou a reconsiderar sua permanência na cidade. Clara sugeriu que ela aceitasse proteção policial, mas Ana recusou, preferindo confiar em sua própria rede de aliados. Em paralelo, Patrícia conseguiu rastrear um arquivo criptografado no pendrive que ainda não havia sido aberto. Após horas de trabalho, conseguiu acesso ao conteúdo. Era um vídeo de uma reunião secreta entre o empresário, oficiais da polícia e uma figura política de destaque. A gravação não apenas comprovava os crimes, mas também detalhava planos para expandir a operação para outros estados. Cientes da gravidade das informações, decidiram divulgar o vídeo estrategicamente. Enviaram cópias para jornalistas renomados e usaram redes sociais para espalhar trechos que não comprometessem a integridade total do arquivo. A repercussão foi instantânea, com protestos se espalhando pelo país e a opinião pública exigindo respostas imediatas. Marcelo, em uma de suas conversas com Ana, revelou que durante seu cativeiro ouvirá falar de um local onde documentos ainda mais comprometedores estavam escondidos. O local, um armazém subterrâneo, seria o ponto de encontro de reuniões importantes. Apesar do perigo, Ana decidiu investigar pessoalmente, levando Patrícia e uma pequena equipe de confiança. A chegada ao armazém foi discreta, mas o local era protegido por um sistema de segurança sofisticado. Patrícia, com sua habilidade tecnológica, conseguiu desativar os alarmes e abrir as portas. Lá dentro, encontraram caixas repletas de contratos falsificados, contas bancárias internacionais e registros de transferências milionárias para políticos e policiais de alto escalão. Enquanto coletavam as evidências, perceberam que não estavam sozinhas. Vozes ecoaram pelo corredor, e logo passos apressados começaram a se aproximar.
Patrícia, em um ato rápido, escondeu os documentos mais importantes em sua mochila e criou uma distração para permitir que Ana escapasse com os dados. A tensão do momento deixou claro que a operação havia sido descoberta. Ana conseguiu sair do armazém ilesa, mas perdeu contato com Patrícia no processo. Desesperada, ligou para Clara, que imediatamente acionou equipes para localizar sua parceira. Horas depois, recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado dizia: "Se você quiser vê-la novamente, pare agora." Ana sentiu o peso das escolhas que teria que fazer. Sem desistir, Ana decidiu contra-atacar. Sabia que os documentos obtidos no armazém poderiam ser a chave para destruir a organização de uma vez por todas. Com a ajuda de Clara e Marcelo, começou a organizar uma coletiva de imprensa para expor as evidências restantes. Mas em seu coração, o medo pelo destino de Patrícia era cada vez mais difícil de suportar. Enquanto a coletiva era planejada, Ana recebeu outro envelope. Dentro, havia uma foto de Patrícia amarrada e ferida, junto com coordenadas de um local afastado. A mensagem era clara: era um ultimato. Sabendo que o tempo estava contra ela, Ana preparou-se para mais uma investida arriscada, determinada a salvar sua amiga e acabar com a operação de uma vez por todas.